Vamos dar continuidade no sistema cardiovascular. Só que hoje nós vamos focar no cardíaco, o coração. Localiza-se na caixa torácica, protegido pelas costelas e pelo externo. Olha lá. E os pulmões ficam logo ao lado do coração, pulmão direito e o pulmão esquerdo. Experimente abrir e fechar a mão 70 vezes por 1 minuto. É esse esforço que o coração faz e pesa menos de 300 gramas. É um órgão oco que se enche e esvazia de sangue. O coração é um órgão que funciona como uma bomba para impulsionar o sangue. É constituído por um poderoso músculo chamado miocárdio, tá? São as contrações do miocárdio que permitem que o sangue seja bombeado. Olhe lá essa pelezinha que vocês estão vendo aí. É o pericárdio, é uma membrana que envolve o coração e protege. Ele apresenta 4 cavidades, 2 aurículas na parte superior e 2 ventrículos na parte inferior. Aurículas ou átrios e ventrículos. Também nós temos o nome átrios no lugar de aurículas. O lado direito e esquerdo do coração é dividido por uma parede chamada septo. O lado direito do coração só circula sangue venoso e do lado esquerdo só circula sangue arterial. E é esse septo que faz que o sangue venoso não se misture com o sangue arterial. Olhe lá, da veia cava superior, a veia cava inferior, vai para o átrio direito, que passa do ventrículo direito e vai para o coração pela artéria pulmonar. Retorna pela veia pulmonar no átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e daí para todo o corpo. As válvulas. Nós temos a válvula tricúspide do lado direito, que é azul, está marcado aí de azul, e bicúspide ou mitral do lado esquerdo. E nós temos as válvulas as arteriais e as semilunares, que é que leva o sangue. Há uma que leva através da artéria pulmonar e a outra que leva através da artéria aorta. E elas impedem que o sangue retroceda, volte para trás. Os sons que o coração correspondem ao fechamento e abertura dessas válvulas. Quando há uma má formação na válvula, a gente escuta um sopro no coração. Circulação pulmonar ou pequena circulação é do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito para o pulmão para ocorrer a hematose. E na grande circulação é do ventrículo esquerdo para todo o corpo. Olhe lá, do ventrículo esquerdo, a artéria aorta leva sangue arterial para o corpo. E aí as ramificações da aorta, um grande vaso do nosso corpo. Olha lá, de novo, as veias, artérias, estão vendo aí o sangue arterial, a aurícula, o átrio e os ventrículos. Então, na circulação sistêmica do ventrículo esquerdo, a artéria aorta vai levar sangue arterial para o corpo, onde retorna pela veia cava. E na pequena circulação, a circulação pulmonar, do ventrículo direito, a artéria pulmonar leva para o pulmão para ter hematose, o sangue venoso, e ele retorna a arterial pela veia pulmonar. Tá ok? A circulação do sangue faz-se em 2 grandes circuitos, em simultâneos. Um leva sangue aos pulmões para oxigená-lo e o outro leva sangue oxigenado a todas as células do corpo. Na pequena circulação do ventrículo direito, vai pela artéria pulmonar para os pulmões, lá ocorre a hematose e retorna pela veia pulmonar para o átrio esquerdo. Na grande circulação, o ventrículo esquerdo leva pela artéria aorta a todos os sistemas corporais o sangue arterial e depois ele retorna pela veia cava, tá bom? Que nós temos a superior e inferior.
até o átrio direito, ou também chamado de aurícula direita. Circulação pulmonar ou pequena circulação. Permite que o sangue venoso receba oxigênio, perca dióxido de carbono e se transforme em arterial. Nas veias, não circula sempre sangue venoso e nas artérias não circula sempre sangue arterial, porque na pequena circulação, a artéria pulmonar leva sangue venoso, tá bom? Do ventrículo direito até o pulmão para ter a hematose. E a veia pulmonar traz sangue arterial do pulmão. Aqui houve a hematose nos alvéolos do pulmão. Aí traz esse sangue arterial pela veia pulmonar até o átrio esquerdo. A circulação sistêmica ou grande circulação permite que o sangue arterial vá perdendo oxigênio, receba dióxido de carbono proveniente da atividade das células e se transforme em venoso. Então, do átrio esquerdo, a artéria aorta, ou do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo o sangue, e do ventrículo esquerdo vai para todo o nosso corpo, para o cérebro, para o sistema digestório, para todos os nossos sistemas. E após isso, ele retorna pela veia cava para o átrio direito como sangue venoso. Olha lá, por que razão o miocárdio é mais espesso do lado esquerdo? Porque tem que ter uma força de contratilidade maior. É que nesse lado circula sangue arterial, que tem que ser imediatamente impulsionado para todo o nosso corpo. A própria parede do coração é irrigada por vasos sanguíneos, porque o próprio coração precisa ser nutrido e oxigenado. E nós chamamos essas artérias do coração de artérias coronárias, tá bom? Olhe lá o coração com suas válvulas, seus átrios e ventrículos. Afinal, como funciona o coração? Olha lá, ele contrai e relaxa sucessivamente. Contração é chamada de sístole, auricular e ventricular, e relaxamento é chamado de diástole. Contrai, ó, relaxa. Sístole e diástole. O ciclo cardíaco corresponde aos conjuntos de fenômenos que ocorrem desde uma diástole até a outra diástole. Ó, e durante uma diástole, o sangue entra nas aurículas, também chamada de átrios. Quando relaxa, o sangue entra. Ó lá, ciclo cardíaco, tá vendo lá? Diástole, encheu. Sístole, apertou os ventrículos. Ventrículo cheinho. Aí agora, ó, porque isso acontece simultaneamente. Enche os átrios, relaxou, encheu os átrios. Contraiu, ó, é automático. Depois que os átrios se enchem, logo depois é os ventrículos que vão encher. E depois que os ventrículos se enchem, eles apertam e um lado leva para o pulmão para ter hematose e o outro lado do ventrículo leva para todo o corpo. Então, isso é feito simultaneamente. Olha lá, diástole geral, relaxamento geral. Vai enchendo tudo bonitinho. Tá vendo? Os átrios estão cheinhos. Aí uma sístole do átrio. O átrio se contrai para levar sangue para o ventrículo. Para os dois. Aí os ventrículos se contraem. Aí um ventrículo, o direito, vai levando o sangue para o pulmão e o esquerdo para todo o corpo. Que é a sístole ventricular. Quando os ventrículos se contraem, ele vai levando sangue para o pulmão para ter hematose e do lado esquerdo para todo o corpo. Então, isso é feito
simultaneamente. Olá, tum, 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 tum. Os dois ruídos cardíacos correspondem ao fechar das válvulas. O primeiro, entre o átrio e o ventrículo, e depois as arteriais. Então, quando o átrio e o ventrículo, quando passa sangue do átrio para o ventrículo que se fecha, é um som. E o outro é quando o sangue sai do ventrículo para fazer a hematose no pulmão e para todo o corpo através da artéria aorta. Olá, esse é o nosso ciclo cardíaco. Então, uma diástole, ele relaxa, enche o átrio. Depois, há uma sístole do átrio, que passa para o ventrículo. Depois, uma sístole do ventrículo, que passa para todo o corpo, levando o sangue, tá bom? Olá, assim percebe-se porque o motivo das paredes das artérias ser tão elástica. Após a sístole ventricular, o sangue é bombeado sob pressão para as artérias. Elas têm de ser resistentes para garantir a fluidez do nosso organismo. Olhe lá, parede arterial na diástole. Olha o que acontece na sístole, a pressão sanguínea. Tá vendo? Esta onda vibratória que se gera na artéria, a aorta, quando o sangue é impulsionado pelo ventrículo esquerdo, pode ser sentido facilmente em algumas zonas do corpo, onde existem importantes ramificações da aorta. Você sente na jugular, você sente na braquial, você sente na radial, tá? A radial fica aqui. Você sente na radial. Você sente a pulsação, que é a pressão do sangue. Assim percebe-se o que é a pressão arterial. É a pressão exercida pelo sangue na parede das artérias. Olá. E a pressão dela estava 18/12. A gente não diz assim. É como as pessoas falam. A gente fala 180/120. Então, a primeira vez que eu ouvi a pressão estava em 180. Até a última, onde vai acontecer o relaxamento para acontecer tudo de novo, 120. Ok? Então, quando a gente escuta a última, é onde vai acontecer o relaxamento de novo para ser bombeado tudo de novo, tá? Relaxamento a gente chama de diástole. Ok? 18, sístole e 12, diástole. É só para vocês entenderem. Mas a gente fala 120/80, ou 180/120. Mas o valor de referência porque aí tá alta, mas é 180/120, ok? E os valores de referência é 120/80, 12/8, ok? Então, a sistólica e a diastólica. Olá, o que é hipertensão? Quais são suas causas e consequências? Então, o aumento da pressão pelo estilo de vida, alimentação, uma hereditariedade. E esse aumento dessa pressão nesse vaso e excesso de movimento desse coração leva a infartos. Olá, a pressão aumenta muito, tá ok? Por isso que a gente coloca ali, para aferir a pressão, que vocês vão aprender em fundamentos. E assim a gente insufla o manguito e desinsufla ouvindo o primeiro até o último, a sístole e a diástole. Ok? E essa é a circulação sistêmica. A pressão é maior ao nível da artéria aorta e vai diminuindo ao longo dos vasos sanguíneos, à medida que afastamos do coração, sendo mínima nas veias cavas. Ok? A circulação pulmonar, a pressão é maior ao nível da artéria pulmonar e vai diminuindo até atingir valores mínimos nas veias pulmonares. Olá, a circulação sistêmica versus a circulação pulmonar. A pressão do sangue na circulação sistêmica é superior àquela verificada na circulação pulmonar. É que a espessura do ventrículo esquerdo é muito superior,
logo o sangue é bombeado com muito mais intensidade, tá? Então, o ventrículo esquerdo tem que ser bombeado com mais intensidade, se é para todo o corpo. E o pulmão fica logo ali do lado do coração. E o que será que acontece à velocidade do sangue no interior das artérias, veias capilares? Olha lá, ela vem ao grande, e vai diminuindo, tá bom? Para que possa haver trocas gasosas, nutrição, tá bom? Nos capilares para os nossos sistemas, nossos órgãos. Por que motivo a velocidade do sangue aumenta nas veias? E como ele regressa dos membros inferiores novamente para o coração? Se a gravidade empurra o sangue para baixo, como é que acontece para esse sangue voltar? A gente já falou disso. As veias possuem válvulas, fazendo com que o sangue circule num só sentido. Os músculos contraem, pressionando as veias e obrigando o sangue a dirigir-se no sentido ascendente. A própria diástole facilita esse movimento. Então, ele vai, o sangue empurra e aí a válvula não deixa que o sangue retorne. Assim, já entendendo, porque motivo é importante fazer exercício, que com maior exercício você tem um prognóstico maior, mais recalibrada, e o perigo do sedentarismo. Por causa disso aqui, o retorno sanguíneo. Uma circulação melhor, atividade muscular. Não é carregar peso, é o exercício, é a contração muscular. Tá ok? Assim já entendendo, porque motiva alguns guardas do palácio, desmaiam. Porque eles ficam parados muito tempo, sem atividade, e prejudica a circulação sanguínea, o retorno pelas veias. Olá, uma varize. Doenças associadas ao sistema circulatório. Aí o angiologista que trata, olha aí. A incrível tecnologia em prol do bem-estar do sistema cardiovascular. Então, nós temos várias cirurgias, até transplantes de coração, hoje já se são feitos. Olá, o grande mestre do cinema português, batimentos cardíacos, considerando apenas uma situação em repouso. Isso é uma brincadeira que faz os batimentos cardíacos. Quanto uma pessoa pode ter de batimento cardíaco? Então, a gente bate muito coração num pequeno momento, tá bom? Ninguém consegue abrir a mão mais de 70 vezes em tão pouco tempo. E várias atividades foram feitas para entender sobre o coração. Vários experimentos. Tá ok? E aí nós aprendemos sobre o coração, a revisão de uma foto de um coração. Olá. Eles colocam sonda para avaliar cavidade por cavidade. Olha lá as válvulas para vocês darem uma olhada. Um coração. Ou o encéfalo, a irrigação, ele ajuda, bombeia para o cérebro, da artéria para circular. Tá bom? E assim nós terminamos e depois continuamos, tá? Bons estudos para vocês.